tu falar para a gente sobre o projeto de lei das fake news, né? A gente estava acompanhando, é bom o público também entender que houve um regime de urgência aprovado entre os parlamentares na Câmara dos Deputados, ou seja, para que o projeto não passasse nas comissões, para que não tivesse ali a discussão nas comissões, fosse direto para plenário, mas agora parece que... tá atento aí para o lado do Igor, né? Parece... É porque eu vi uma viatura da Polícia Militar tá aqui fazendo a segurança, aí toda hora entra o policial e eu fico olhando assim para o lado para saber se são os policiais federais, mas não são, fica atento, na hora que for preciso sair e mostrar a câmera, pode ir, Igor. Mas explica pra gente como é que ficou. O presidente tirou o projeto de pauta, a oposição realmente conseguiu suspender a votação. Como é que está o andamento, Igor? Foi, mas não foi, igual a viatura aí da polícia, né? Tá mais ou menos igual, é o mesmo clima caótico do que está acontecendo. Olha só, o PL das fake news já estava tudo certo para ele ser votado ontem, já tinha uma expectativa para a votação, que ela começasse por volta das 7 horas da noite no horário daqui de Brasília. 497 deputados estavam presentes na sessão de ontem e para a aprovação, para a admissibilidade do PL das fake news, são necessários pelo menos 257 votos. Ou seja, tinha deputado suficiente na casa para se iniciar a votação. Só que o relator do PL, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ele pediu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que adiasse a votação. E por quê? Porque nos bastidores ele entendeu que não havia voto suficiente, ele não tinha apoio suficiente para a admissibilidade do tema. Então, Lira levou esse pedido para o plenário da Câmara. Todas as lideranças partidárias concordaram que ontem não era o dia propício para a votação do PL das fake news. O PL só vai ser votado daqui 15 dias. Lira viaja hoje para o exterior, para os Estados Unidos, vai cumprir uma agenda internacional. Então, por enquanto, esse é o tempo que a oposição tem para criar mais argumentos e também é o tempo que a base aliada tem para conseguir mais apoio. Ontem, Orlando Silva, na porta do plenário, deu uma coletiva de imprensa falando sobre essa articulação política em torno do projeto. Vamos acompanhar. A Câmara dos Deputados deve ao Brasil uma regulação das plataformas digitais. E nós temos que ter responsabilidade com esse tema. Esse tema não é do governo, não é da oposição, é uma necessidade da sociedade brasileira. E nós temos que votar quando houver as condições para que a votação se dê e aprovemos o texto mais convergente. O adiamento da votação do PL das fake news, o deputado Sóstenes Cavalcante foi até a tribuna do plenário e ele acusou o presidente Lira de agir politicamente no sentido de, ideologicamente, no sentido de dar apoio, agiu de forma partidária ao dar apoio ao PL das fake news. Arthur Lira imediatamente acabou cortando, acabou atravessando a fala de Sóstenes Cavalcante e pediu respeito. O fato é que os parlamentares ali da Câmara, eles ainda não se entenderam a respeito do PL das fake news, mesmo diante de um dia inteiro de articulações. Nós preparamos uma reportagem completa falando sobre os bastidores dessa votação. Vamos acompanhar. A movimentação foi intensa no Palácio da Alvorada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se encontrou com o presidente Lula para falar sobre as articulações em torno do projeto. O texto deve sofrer mais mudanças para obter votos. Os debates movimentaram o Congresso Nacional logo pela manhã. O deputado Henrique Vieira, do PSOL, levou lideranças religiosas à Câmara para manifestar apoio ao projeto. Segundo ele, a maioria dos cristãos concorda que o tema fortalece a democracia e que segue o padrão de países desenvolvidos. Um mundo democrático, que é uma internet saudável, com liberdade de expressão, mecanismos criteriosos de regulação e que as plataformas riquíssimas parem de lucrar, inclusive com informações criminosas. No entanto, a Frente Parlamentar Evangélica disse que não entrou em acordo com o relator do texto, deputado Orlando Silva. Por isso, oficialmente, a bancada é contrária ao PL. A chance desse projeto proteger as nossas crianças é a mesma chance do pobre receber a picanha. A comparação é proposital, porque todo mundo já sabe que o pobre não receberá a picanha, como foi prometido na eleição.
E a gente também sabe, depois dessa excelente exposição do deputado Eli, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, que também não protegerá as nossas crianças. Com a proximidade da votação, as grandes empresas de tecnologia, chamadas de Big Techs, se posicionaram. A Google publicou um artigo assinado pela própria empresa com argumentos contrários ao projeto. A Secretaria Nacional do Consumidor reagiu e obrigou a plataforma a sinalizar o conteúdo como publicidade. Também determinou a veiculação de textos que contrapõem o artigo. O que essas plataformas estão fazendo é colocar uma verdade única e absoluta em face da sua opinião acerca do projeto de lei 2063. E nós sabemos que há opiniões contrárias. Antes mesmo de acabar a coletiva da Secretaria Nacional do Consumidor, a Google tirou o artigo do ar. Disse que o conteúdo era uma manifestação pública e transparente da visão da empresa sobre o assunto. Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que algumas Big Techs estariam direcionando resultados de buscas para conteúdos contrários ao PL das fake news, o que caracterizaria uma prática abusiva. Então nós temos as denúncias de inúmeros usuários que mostram que haveria uma manipulação, um direcionamento no sentido de favorecer o conteúdo convergente com a posição da empresa e prejudicar o conteúdo divergente em relação à posição das empresas, que haja, como de fato haverá, notificação para que não faça. A Suprema Corte também se posicionou. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça os presidentes da Google, da Meta, do Spotify e do Brasil Paralelo. O magistrado destaca que é preciso esclarecer se as publicações caracterizam abuso de poder econômico ou ilícita contribuição com a desinformação praticada pelas milícias digitais nas redes sociais. Bom, a gente viu aí o início dessa documentação, esse documento que determinou, esse documento que foi escrito pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. A gente viu uma das determinações contra essas 4 empresas, mas na verdade foram 5 determinações feitas por Alexandre de Moraes. Algumas pessoas me perguntaram, Igor, Alexandre de Moraes de novo, só tem ele lá no STF? Eu lembro a vocês que Alexandre de Moraes ele foi escolhido para ser o relator do inquérito das fake news. E é exatamente por isso que quando vem um conteúdo parecido com esse tema, que tem a ver com esse tema, automaticamente esse conteúdo é anexado no inquérito e não é preciso fazer a escolha de um novo relator, porque já há um relator para esse tema, que é o ministro Alexandre de Moraes. É por isso que, mais uma vez, ele fez determinações. Além de ser o relator do inquérito dos atos antidemocráticos, ele é também o relator do inquérito das fake news. Como eu disse, esse documento que foi expedido por Alexandre de Moraes tem 5 determinações. A gente viu uma delas aí na reportagem, mas vou pedir para a nossa produção colocar na tela as outras 4 determinações do ministro. Uma outra determinação dele diz que a Google, a Meta, a Spotify e a empresa Brasil Paralelo tem que focar, tem que fazer a remoção em até 1 hora de todos os anúncios, textos e informações veiculados, propagados ou impulsionados com ataques ao projeto. Essa determinação já foi cumprida pelas 4 empresas. Uma segunda determinação fala que a Google e a Meta expliquem em 48 horas os métodos e algoritmos de impulsionamento à busca pela expressão PL da censura. Uma terceira determinação diz que Brasil Paralelo e Spotify expliquem em até 48 horas o induzimento às buscas pela expressão PL da censura. Agora a gente vai para uma 4ª determinação do ministro Alexandre de Moraes, diz que as 4 empresas informem quais são as providências reais para prevenir, mitigar e retirar práticas ilícitas no combate à desinformação de conteúdos gerados por terceiros. Eu lembro a vocês, a gente já vem falando, o poder judiciário, ele é um poder inerte, ele precisa ser provocado, ou seja, acionado para depois agir. Agora, pessoas que são favoráveis ao PL das fake news acionaram o STF, fizeram uma ação, protocolaram uma ação na Suprema Corte, dizendo que recebeu denúncias. Nessas denúncias, eles afirmam que quando as pessoas colocavam lá no campo de busca do Google PL da censura, automaticamente o Google conduzia essas pessoas
a assuntos que são totalmente contrários ao PL das fake news. Quando você digita o termo PL da censura, só tem, então, no campo de buscas do Google, palavras e também conteúdo totalmente contra ao PL das fake news. Então, na visão dessas pessoas que protocolaram essa ação no STF, isso seria um induzimento, as pessoas estariam sendo direcionadas a não concordarem com o projeto de lei que tramita lá na Câmara dos Deputados. Moraes concordou e fez essa série de determinações que a gente viu aí na reportagem e também que a gente leu aqui, que apareceu aí na tela de vocês, viu? Eu fico pensando, se o indivíduo, se o elemento digita num site de busca o termo PL da censura, onde que vai aparecer alguma coisa positiva se ele já está escrevendo a palavra censura? É um negócio... Eu vou dizer uma coisa para você, Igor, Adriane, para você aí de casa. Sinceramente, são empresas, são gigantes da tecnologia, têm uma capacidade de influenciar, sim, muitas pessoas, mas se manifestaram de maneira transparente nas suas plataformas, são empresas privadas, contra um projeto de lei. Tá certo, não são cidadãos, são empresas, são grupos, são corporações. Mas se manifestaram contra um projeto de lei e agora estão impedidas por decisão de um magistrado da Suprema Corte, data venha, com todo respeito, a pessoa, a figura de Alexandre de Moraes, mas para mim isso é censura. E eu não estou criticando o conteúdo do projeto de lei em si. Para mim isso é censura, ponto. Ninguém pode mais falar desse projeto de lei? Se alguém aqui disser, é censura, é um projeto que censura as redes sociais, a gente vai ser cancelado também, vai ser obrigado a não falar mais sobre esse assunto? Todo mundo tem que ter a mesma opinião nesse país, tem que concordar com Flávio Dino, tem que concordar com Alexandre de Moraes para que algo seja considerado correto nesse país, para que alguma empresa seja considerada correta nesse país. E nós estamos diante de um assunto da maior gravidade. Nós tivemos recentemente um episódio em que uma empresa, o Telegram, se recusou a prestar informações sobre usuários que estariam compartilhando conteúdos nazistas. Essas empresas têm responsabilidade, sim, esse assunto precisa ser levado com muita coerência por ambos os lados. É por isso que quando o nosso parlamento coloca urgência num assunto dessa gravidade, está realmente criando, ensejando esse tipo de bagunça, viu? E talvez nem precise de alguém que verifique o que é certo ou errado, tendo Alexandre de Moraes, né? Porque ele já decide o que pode e o que não pode ser publicado. Ontem, enquanto a gente trouxe essas informações aqui com o Igor, eu acessei o buscador do Google, né, e tinha essa informação. Acessei também a informação e eles pegavam alguns trechos do projeto e colocavam ali as partes que preocupavam. E no texto inteiro, né, diziam que era preciso discutir com maior cuidado esse projeto, para que ele não fosse votado a toque de caixas. E qual era a sugestão dessa publicação? Direcionava para a página da Câmara Federal e lá para que fosse acionado os parlamentares e que o leitor, o internauta, ele tivesse acesso a esses parlamentares e desse a sua opinião. Existe a necessidade de controle do que é publicado na internet? É óbvio que existe no aspecto criminal, né? Principalmente pelos incentivos que a gente viu de ataques, entre outras coisas. Mas é um projeto que vai gerar bastante polêmica. E, Igor, não sei se você tem essa mesma sensação, mas eu acredito que ontem, retirar de pauta foi uma certa derrota para o governo federal, levando em consideração que eles só retiraram porque não tinham certeza que ia ser aprovado. E diante da certeza de não ter essa certeza, é melhor recuar e negociar, como tem sido feito, né? Inclusive, ontem mesmo foram liberadas, foi autorizado a liberação das emendas parlamentares, que é quando os deputados começam a ter o que querem. Eu quero recurso para construir tal coisa lá na minha cidade, lá no meu estado. E aí está aqui, está liberado. Vamos liberar para esse, vamos liberar para aquele. E, mediante a isso, eles conseguem a aprovação, como foi feito desde o ano passado, né? Como começaram as negociações do governo sempre. Lula, Desde né? sempre, mais do mesmo, né? Não, eu me referindo a essa atual gestão, né? Acabou que é uma moeda de troca. O parlamento, ele precisa de muito critério quando a gente escolhe, porque, na verdade, são essas pessoas que acabam dizendo para onde vai, o que vai e como vai, né?
Agora vem o jogo baixo da política, né, Adriane? Ontem, realmente, a gente viu aí na reportagem que o presidente da Câmara, Arthur Lira, se encontrou com o presidente Lula no Palácio da Alvorada, uma reunião a portas fechadas. Nessa reunião, a conversa de bastidor é que Lula teria destravado as emendas parlamentares que estavam, desde a PEC da transição, travadas. Ele prometeu algo em torno de 10 bilhões de reais de emendas parlamentares destravadas por causa da aprovação da PEC da transição. Lira, na conversa de bastidor, viu, gente? Chegou para ele e falou bem assim, olha, mas aquelas verbas do ano passado ainda, elas estão destravadas, viu, Lula? Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Logo depois dessa reunião, Lula acionou a equipe econômica e sugeriu destravar essas emendas parlamentares que estavam, então, travadas. Sim, e o nome disso é barganha política, e sim, a gente fica com o pé atrás, porque é aquela velha política que não muda nunca. É na prática uma compra de votos, né? A gente fica decepcionado com a política brasileira quando acontece esse tipo de coisa. Não tem aquela articulação, né, no jogo democrático, no sentido de, olha, a gente concorda, a gente está alinhado com tudo que está acontecendo, então a gente mete dinheiro no que está acontecendo, a gente mete dinheiro para conseguir aprovação. Infelizmente é assim que funciona. E é o que me revolta em relação às pessoas que brigam, que se estapeiam, que se dividem por conta de política, porque esses ideais, eles não existem na hora que é necessário negociar.